Então, hoje nós temos um culto de ensino. Quem gosta aqui de culto de ensino? Aprender, né? Porque uma das objeções de que os crentes não falam em outras línguas é porque não conhecem. Porque não tem um ensino, não tem um entendimento correto. Mas nós somos uma igreja que nós ensinamos a palavra, amém? E Paulo, né, o escritor de maior parte do Novo Testamento, ele, lá em 1 Coríntios 14, 18, ele diz: eu dou graças a Deus, ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Então, se ele disse isso, é porque é muito importante, amém? Então, muito obrigado, pessoal, viu? Risley, depois, se puder. Então, Paulo, ele deixou isso bem claro. E Paulo, tinha muitas revelações. Paulo era cheio de sabedoria. Então, se a gente for ver por quê Deus usou tanto Paulo, né? Deus inspirou Paulo a escrever tantas cartas. Por quê? Aqui está a resposta. Porque ele era conectado com o sobrenatural através da oração em outras línguas. Amém? Aleluia. Então, obrigada. Acho que é melhor assim. Então, nós vimos, né, que nós já sabemos que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, né, criou todas as coisas, ele criou o quê? Falando. Então, a fala, a gente vê que é algo importante na fala, desde o princípio. Então, se há algo importante na fala, a gente precisa estudar, analisar por que Deus dá tanta ênfase à fala. Então, desde o princípio, ele criou as coisas, né, falando, haja luz e houve luz. Deus usando a fala, a voz dele. Né? Depois, a gente sabe que Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele. Né? O homem foi criado em quê? Em espírito. Né? Todos sabem, amém? Todos sabem que você é um espírito. Então, Deus é espírito e ele criou o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se Deus é espírito, o homem foi criado um ser espiritual. Então, se ali existiu o quê? Uma comunicação. Depois que o homem foi criado, havia uma comunicação entre Deus e o homem. Tanto que a palavra nos diz que Deus, na viração do dia, ia lá falar com Adão. E como era essa comunicação? Era uma comunicação natural. Deus é espírito. O homem foi criado em espírito. Aí você acha que a comunicação era o quê? Espiritual. Era uma comunicação sobrenatural. Deus estava ali o tempo todo se comunicando com o homem. Esse é o projeto inicial de Deus. Se comunicar com o homem espiritualmente, de forma espiritual. Porém, a gente sabe que o homem pecou, perdeu essa conexão com Deus, perdeu essa comunicação com Deus, e o homem passou a ser o quê? Um ser natural. Porque ele era pecador, e ele agora estava o quê? Sobre os 5 sentidos do corpo. E ele não tinha mais essa linguagem sobrenatural com Deus. Tanto é que depois teve Babel, né, que houve a confusão ali de línguas e começou a vir as línguas naturais que a gente conhece, o português, o inglês. Então, essas são línguas naturais. Mas você entende que existe uma língua sobrenatural e espiritual lá no começo e que Deus quis estabelecer. Havia um plano, o plano perfeito de Deus, o plano de sabedoria, né, que era o quê? Estabelecer essa comunicação de volta. E a comunicação não seria natural. Seria espiritual, porque Deus é espírito. Então, a oração em línguas é o que vai te reconectar com o céu. Você é nascido de novo. Se você já nasceu de novo, esse poder já está disponível para você. Só quem não pode falar em outras línguas é quem não nasceu de novo. Por quê? Porque é um ser natural. Mas se você nasceu de novo, é um ser espiritual. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E as línguas, ela o que é? O Espírito Santo sobre você. Então, é um poder, um revestimento de poder. Que a gente sabe que aconteceu esse revestimento lá em Pentecostes. Lá em Atos, né, Jesus já vinha falando, né, sobre o derramado do Espírito. Então, Jesus já vinha tratando isso com os discípulos. E a gente sabe que houve o derramamento lá em Pentecostes. Mas antes de entrar lá, né, do derramamento do Espírito, né, o Espírito Santo sobre, eu gostaria de falar sobre a nossa língua natural. Essa linguazinha aí que está dentro da sua boca, é dela que a gente vai falar agora. Né? Então, se você puder ver lá em Tiago capítulo 3, eu vou estar falando aqui, ela vai colocando os textos atrás, só para a gente não se desconectar.
Você sabia que se você tiver o domínio dessa sua língua aí, que está dentro da sua boca, natural, você domina todo o seu corpo. Você sabia que ela tem o poder de controle de todo o seu corpo. A palavra nos diz em Tiago, né, em Tiago capítulo 3, que o homem que consegue dominar a língua natural, ele tem o domínio perfeito sobre si e sobre todas as coisas. Viu? Sobre si e sobre todas as coisas. Só que você acha que o homem tem esse domínio perfeito? Não, a palavra nos diz que nenhum ser humano consegue dominar a língua. Nenhum ser humano. Nenhum ser humano consegue dominar a língua. Mas eu estou falando de coisas naturais, viu? Se você tentar, no natural você não consegue. Por quê você não consegue? Porque em Tiago responde. Aí ele, pronto, aí, ó. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Vê o poder. Né? Mas por que isso acontece? Essa língua é um pequeno órgão, pequenininho, está aí dentro da sua boca. E você vê o seu tamanho, né? E você vê que ela tem o poder de dominar todo o seu corpo, todo ser humano. E não só isso. O Tiago nos diz que ele compara, né, a língua a um freio que a gente coloca na boca do cavalo. Então, se você coloca um freio na boca do cavalo, você consegue levar o cavalo, ela vai botando os textos, vai levando o cavalo para onde você quiser. Se você colocar uma pequena centelha numa grande floresta, ela vai pegar fogo em tudo. Não importa o tamanho da floresta, mas o que importa é a centelha que chega lá. Então, uma centelha ela é capaz de queimar toda aquela floresta. Você vê o poder de uma centelha. E a mesma coisa é a nossa língua. A língua natural. Ela tem o poder de domínio sobre o nosso corpo. Aí ele diz, e também é como Aí ele diz aqui que um animal, o ser humano, ele domestica qualquer espécie de animal. Vê que interessante, você consegue domesticar um animal, mas você não consegue domesticar você mesmo, com a sua língua. É bem interessante isso. Ó. A língua é como uma chama de fogo. Ele diz, você já ouviu falar nessa palavra chama de fogo? Tiago diz, a língua é como uma chama de fogo. E você lembra que lá em Pentecostes, o que foi? Viram um som de um vento, né, muito forte, impetuoso, e viram pousar sobre a cabeça dos discípulos línguas como fogo. Você vê que interessante. Então, a língua, Tiago diz, é como uma chama de fogo. A língua ela é cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. Você vê o poder da sua língua aí natural. Ela tem o poder de envenenar e tem o poder de maldade. Você não precisa nem se esforçar para dizer palavras perversas contra as pessoas, contra os irmãos, contra seu esposo. Por quê? Porque sua língua natural ela já está pronta para liberar o veneno que está nela. Porque ela já está cheia de maldade e de veneno, né? E diz aqui que é o próprio inferno que ateia fogo à língua. Ou seja, é o próprio pecado que ateia fogo à língua. Então, você não precisa nem se esforçar para entrar numa confusão. Você nem precisa se esforçar para entrar numa fofoca. Porque a própria língua, o próprio inferno, ele já está pronto ali para atear fogo. E fazer com que todo o seu corpo seja destruído por causa da sua língua. E ele diz que a língua pode transformar toda a vida em uma chama ardente. E destruição e desastre. Você vê o poder. Ela pode transformar toda uma vida, ou seja, a vida do seu casamento, a vida do seu trabalho, a vida na igreja. Ela pode destruir tudo. Só uma linguazinha pequenininha aí, olha o que ela é capaz. Aí ele diz, a língua é incontrolável. Ou seja, ninguém tem controle sobre ela, nenhum ser humano tem controle. Ela é incontrolável, está sempre pronta para expelir o seu veneno. Vê que forte, né? Eu fiquei impactada com isso que Tiago falou. Aí ele diz aqui, só que não para aí. Aí ele diz, entretanto, 17. Entretanto, há uma sabedoria que vem do céu. Amém? Antes de tudo, ela é pura, calma, amável, compreensível, repleta de misericórdia, cheia de bons frutos, sincera, produz sementes de paz e frutos de justiça.
Então há uma sabedoria que vem do céu. Que só essa sabedoria, ela é capaz de colocar um freio na tua língua. Ela é capaz de dominar a tua língua natural. E sabe qual é essa sabedoria? Oração em outras línguas. É quando você coloca a sua língua natural em submissão ao espírito recriado. Aquele espírito que agora faz a sua vida, que agora tem o domínio da sua vida. Então você agora está sujeitando a sua língua natural, que é cheia de veneno e cheia de maldade, e pronta para expelir o ódio, o veneno. E você agora está dizendo a ela que ela precisa se curvar à sua nova natureza, ao espírito recriado que você agora tem em Cristo Jesus. Então isso só é possível, viu? Só é possível através da oração em outras línguas. Só a oração em outras línguas tem capaz de controlar e nos colocar numa atmosfera de céu, numa atmosfera do sobrenatural. Por isso que eu disse, a oração em outras línguas é a porta. Então, quando o negócio estiver fervendo, eu vou estar dizendo as razões para orar em outras línguas. E uma das coisas é isso, quando estiver naquele ambiente de fofoca, naquele ambiente de discórdia, tiver aquela briga dentro de casa, você vai fazer o quê? Submeter a sua língua ao Espírito. Colocar o quê? Para que você atraia a sabedoria de Deus, porque a oração em línguas ela vai atrair, como eu disse aqui, né? Há uma sabedoria que vem do céu, que vem do alto, que ela é pura, ela é amável, aí como diz aqui, né? Ela tem os frutos do Espírito, praticamente, né? Ela é pura, é repleta de misericórdia. Muitas vezes a gente precisa de misericórdia com o outro. Você não sabe como foi o dia do outro. Às vezes a gente precisa de misericórdia com os nossos. E a gente não tem, mas se você submeter a sua língua a essa linguagem sobrenatural, você vai estar repleto de misericórdia. Você vai estar calmo, você vai produzir frutos de paz, você vai produzir frutos de justiça. Por quê? Porque seu ambiente é regiões celestiais. É esse ambiente que você se encontra. Então, se você está nesse ambiente, você tem que falar a linguagem desse ambiente. De céu, linguagem de céu, oração em outras línguas. Aí muitas vezes a gente fica aqui só no natural. Ou seja, e sendo secretário do diabo, né? Trabalhando para as obras do diabo. Emprestando a nossa língua para o diabo. Mas quando a gente entregou a nossa vida a Jesus, a gente não só recebeu Ele como Senhor, não. Como Salvador, não, mas também como Senhor. E Ele é Senhor do nosso espírito, Ele é Senhor da nossa alma e Ele é Senhor do nosso corpo. Amém? E nossa língua, ela faz parte do nosso corpo. E você vê o poder que ela tem sobre o nosso corpo, né? Ela é o órgão mais poderoso sobre o nosso corpo. Aleluia, glória a Deus. Então, lá em 1 Coríntios 14, 2, nos diz, porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens. Então, se você fala em língua desconhecida, você não está falando com homem. Ele diz, senão a Deus. Quem fala em língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Amém? Só que esses mistérios é a sabedoria de Deus sendo compartilhada com você. Né? Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, ele fala dos mistérios de Deus. Ele está ali apresentando naquele capítulo os mistérios de Deus. E ele fala que o que ele falava, as palavras que ele proferia, não eram palavras de sabedoria humana, mas eram palavras que eram recebidas diretamente de Deus. Era a sabedoria de Deus sendo compartilhada com Paulo através do Espírito Santo. Né? Então ele diz o poder do Espírito estava em suas palavras, provando que a mensagem vinha de Deus. O verso 6, entre servos já maduros, falo com grande sabedoria. Você entende que esse assunto, oração em outras línguas, é para servos maduros, para as pessoas que querem estar conectadas com o céu, para as pessoas que querem sair do natural, para as pessoas que querem avançar para um lugar de maturidade. Então, Paulo diz, eu falo para servos maduros, porque ele agora vai apresentar o plano de Deus. Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 2, ele está apresentando o plano de Deus, aquilo que era mistério. Aí ele diz, a sabedoria que vem de Deus, verso 7, a sabedoria que vem de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu.
Ele está descrevendo planos de sabedoria. Por quê? Porque ele quer que a gente esteja lá, desfrutando das glórias do céu. É você desfrutar de saúde divina. Quando o negócio aqui na terra, né? Apertar, o diabo lançar alguma doença, alguma coisa, você vai para lá, ó. Está disponível, ele quer que você desfrute, porque esse plano é para compartilhar das glórias do céu com você. Então, quando você ora em outras línguas, Deus está compartilhando das glórias do céu com você. Aí ele diz, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Esse plano estava oculto, estava passado, amém? Mas foi preparado para o nosso benefício. Vê que lindo. Vê como você é amado. Foi preparado para o nosso benefício. Esse plano, antes do princípio do mundo, muito antes. Aí esse plano, aí ele diz, nem olhos viram, acho lindo, nem ouvidos ouviram. Cadê? Pronto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, você vê ele falando do natural, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração do homem o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Aí ele diz, ninguém viu o humano, né? Aí diz, mas Deus nos revelou. Amém? O mistério que estava oculto, que ninguém viu, o homem nenhum ouviu, nem penetrou em coração de ninguém. Ele diz, mas Deus nos revelou por onde? Pelo Espírito. Por que pelo Espírito? Porque só o Espírito prescruta as profundezas de Deus. Só o Espírito conhece a Deus, porque só o Espírito consegue a comunicação direta com Deus. Então, essa sabedoria ela está disponível para mim e para você. Para a gente desfrutar das glórias do céu. Desfrutar de saúde divina, desfrutar de prosperidade. Se você está passando problema de dificuldade financeira, começa a buscar, através da oração em línguas, o que é seu. Tome posse. Entendeu? Você não vive no natural. Você não depende do real. Graças a Deus. Entendeu? Você só depende de fé. E oração em línguas é fé, crer. É para todos aqueles que creem. Se você crê, Jesus disse, né? Lá em Marcos, capítulo 16, se tivesse 17, Jesus disse, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. É isso? Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. E o quê? Falarão novas. Jesus falando. Em meu nome, ou seja, foi no nome de Jesus. Foi no nome de Jesus que você recebeu a salvação. E é no nome de Jesus que você entra no sobrenatural através da oração em outras línguas. Amém? Então, aí Paulo, continuando aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Aí ele diz no verso 10. Sabemos essas coisas, porque Deus enviou o seu Espírito para nos revelar. O Espírito Santo ele veio com o propósito de nos revelar os mistérios de Deus. Então, se você ainda não está, se as coisas ainda não estão claras, como Paulo orou, ele diz que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que a gente conheça as grandezas das revelações de Deus. Então, se ele ainda não nos revelou, é porque a gente ainda está na rasura. A gente precisa sair da rasura para a maturidade. E entrar o quê? No sobrenatural através de oração em outras línguas. E dizer como Paulo, eu louvo a Deus, eu dou glórias a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos. Vê que ousadia de Paulo dizer isso. Mas Deus quer isso, amém? Deus quer que você tenha essa ousadia. E você realmente fale em outras línguas. Aí ele continua, o 12. Recebemos o Espírito para entendermos os admiráveis dons da graça e bênção concedida por Deus a nós. Então nós recebemos o Espírito para nós entendermos os admiráveis dons da graça. Tudo foi pela graça, a salvação foi pela graça. Entendeu? Você desfrutar das bênçãos da graça. Quais são as bênçãos da graça? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. É para nosso desfrute. E a oração em outras línguas vai estar nos revelando. Isso é a sabedoria de Deus, é o plano de Deus. Quando você entra nessa oração em línguas, quando você começa a orar em outras línguas, a sabedoria de Deus ela vai sendo revelada ao seu espírito. E você vai, o quê? Você vai ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Resumindo, você vai ser antecipado até das coisas que estão para acontecer. Você não vai ser pego de surpresa. Quando o diabo pensa que vai te dar uma rasteira, tu já chegou, foi dizendo que ele é um perdedor. Você já chegou com ousadia.
Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus não são para os tímidos. Por quê? Porque quem ora em outras línguas acessa o sobrenatural, acessa a sabedoria de Deus. Ela não é tímida. Essa pessoa não é tímida. Porque ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela é a justiça de Deus. Ela sabe o que foi conquistado para ela. Ela sabe a posição que Deus colocou ela. Amém? Então esse mundo é pequeno para você. Esse mundo é pequeno. Você não vai se abalar, se abater com nada. Nada. Você vai ter amor próprio. Entendeu? Você vai ter resolução rápido. Quando chegar nas suas mãos, você vai ser rápido para resolver. Porque Deus vai te dar habilidades sobrenaturais. Amém? Você vai ter ideias. Dentro da sua casa você vai saber conduzir sua família. Então é Deus, é o plano de Deus. E não tem nada melhor do que a gente confiar. E a oração em línguas, ela nos leva a esse lugar de confiança de Deus. Amém? Ao plano de Deus. Deus revela o plano para nós, o plano dele, e a gente só o quê? Descansa. Porque a oração em línguas, ela nos leva a um lugar de descanso. Abra em Isaías, né? Tem uma promessa lá, o profeta Isaías 28, 11. Ele diz, Isaías falando, velha aliança. Pelo que por lábios gaguejantes e por uma língua estranha falará o Senhor a este povo. Aí ele diz, ao qual ele disse, ele que disse, eu não sei o que estou dizendo não. Este é o quê? O descanso. Dai descanso ao cansado. Então, quem é esse cansado aí? O homem, a natureza humana, o natural, está cansado. A gente fica cansado de tanta, né, dessas coisas. Mas se a gente submeter, né, o nosso natural, a nossa o corpo, né, o nosso corpo, ao espírito, a gente vai o quê? Desfrutar do descanso. Ou seja, dai descanso. Ele está dando uma dica. Dai descanso ao cansado. E aí ele diz, e este é o refrigério. Mas o quê? Não quiseram ouvir. Então o povo rejeita. O problema é que hoje as pessoas vivem nas pelejas, né? Vocês, fulano é crente, sou crente há tantos anos, mas é uma peleja atrás da outra. É prova em cima de prova, né? E a gente às vezes se pergunta, mas por quê? Porque não conhece. E ignorância. Paulo mesmo cansa de dizer nas cartas, né? Que havia contendas nas igrejas, havia, né, divisão. Havia, por quê? Por causa da ignorância. Até oração em línguas, se você for ver, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está ali colocando ordem. Por quê? Porque eles queriam se amostrar, que eram profetas. Eles oravam muito em línguas, o povo lá de Coríntios, né, de Corinto, orava muito em línguas, então eles eram abastados em dons, né? Eles eram cheios de dons. E ali eles eram tão vaidosos com isso, que estava havendo uma desordem na igreja. Aí um se levantava para profetizar, daqui a pouco era outro, e era aquela bagunça, ninguém conseguia ouvir ninguém. E Paulo diz, ei, tudo tem que ser com ordem e decência. Tem que ter ordem. Se um se levanta para profetizar, o outro se cale. E aguarde. Depois o outro vem e fala. Mas se vocês vão falar aqui dentro da igreja, Paulo dizendo, viu? Não sou eu não. 1 Coríntios capítulo 14. Se vocês vão falar na igreja em outras línguas, vocês falem e interpretem para os outros ser abençoados. Porque o que adianta falar 1000 palavras em outras línguas e você não entender nada? Então, na igreja, né, que tem 2 dimensões da oração em línguas. Tem a dimensão individual, que é para a sua edificação pessoal. Essa oração em língua como um devocional seu, é individual, é pessoal. É um tipo que você pode orar na hora que você quiser, na sua casa, dirigindo, lavando a louça. Você é livre, lavando as roupas. Você é livre para orar em línguas na hora que você quiser, para fazer o seu devocional, ou seja, a sua comunicação com Deus. É 24 horas. Você entende que é 24 horas? Que Deus quer conversar com você direto. 24 horas, pronto. A oração em línguas para edificação pessoal, para devocional, é na hora que você quiser. E que você queira toda hora. Amém? Mas a oração em outras línguas, na igreja, como um ministério público, tem que ser com ordem. Tem que ter interpretação, Paulo diz.
tem que ter interpretação. E o próprio apóstolo Buddy, né, se você for ver nos testemunhos, o pessoal que conta, diz que quando um ministro subia aqui e ficava orando em outras línguas, aí ele pegava o microfone e ele disse: irmão, interprete. Interpreta agora. Por quê? Porque ele estava na palavra. Se você vai orar em outras línguas, na igreja, tem que ter interpretação para as pessoas entenderem. Se você não tem a interpretação, outro pode interpretar, se assim o Espírito Santo permitir. Entendeu? Porque Deus pode dar, né? O Espírito pode dar a interpretação, o dom de línguas, e o outro interpreta na igreja. Só que isso equivale ao quê? Juntando os dois, equivale à profecia, porque vai ter a interpretação. Então tem que ter a interpretação. Aí ele diz: eu gostaria que todos vocês profetizassem. Imagine essa igreja aqui. Um fala em língua, o outro interpreta, cheio de profecia. Era uma bênção. Tudo do céu, agora por inspiração, viu? Não é profetada não. Tudo por inspiração. Imagine o quanto essa igreja seria edificada. Mas a gente precisa o quê? Vigiar. Porque se falar em público, como ministério público, as línguas, eu posso até falar em outras línguas aqui no púlpito e dizer, cada um fala em outras línguas aí, e eu ficar falando aqui, né? Não tem problema. Por quê? Porque você está edificando a si mesma aí e eu estou edificando a mim mesma aqui. Mas isso é para edificação pessoal. Entendeu? Dentro da igreja. Não tem problema. Agora, se de repente vocês estão aí sentados e eu começo a falar em outras línguas aqui, aí você tem que dizer: irmã, interprete. Porque está na Bíblia. Paulo disse que tem que interpretar. E Paulo, ele escreveu por inspiração. Amém? Então, ficou claro aqui. Ô, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Em todo tempo, Deus é bom. Então, quem concede as línguas? Quem concede é Jesus. Amém? Por quê? Porque as línguas é o ministério do Espírito. As línguas fazem parte da nova dispensação, que é o quê? A dispensação do Espírito. Quando o Espírito desceu, né, sobre os discípulos, e a partir dali começou o ministério do Espírito. Então, quem concede é Jesus, porque foi Jesus que disse: eu estou indo, mas eu vou mandar um da mesma espécie, mesma coisa que eu, porque eles vão estar com vocês, e ele vai estar com vocês todos os dias. Ele habitará dentro de vocês, e vocês nunca estarão só. Então, quem concede é Jesus. As línguas. As línguas é um poder sobrenatural concedido por Jesus. E quem manifesta é o quê? É o Espírito. Que se comunica com o nosso espírito recriado. E as línguas é essa comunicação. Então, a primeira forma de Deus falar com a gente é o quê? Pela palavra. Então, tem problema eu gostar de estudar, ler a palavra ali? Não. Mas uma coisa é a letra. E a Bíblia diz que a letra mata. Né? Mas outra coisa é você estar lendo a palavra ali debaixo de uma inspiração, debaixo da sabedoria do céu. Ou seja, é lendo e orando em outras línguas. Aí imagine os seus olhos se abrem assim. E Deus lhe dá revelações na palavra. Porque Deus quer falar com você pela palavra. A primeira forma de Deus falar conosco é pela palavra. Mas quando você junta a palavra, né, que é o alimento para o nosso espírito. Quando você juntar a palavra e a oração em outras línguas, pronto, a explosão do céu. Aí você vai ter ousadia para segurar aquela palavra. E a Bíblia diz lá em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 20, e ele diz o quê? Edificando-vos, amados, na vossa fé santíssima. Fazendo o quê? Orando em todo o tempo no Espírito. Então eu vou estar o quê? Edificando a minha fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então eu estou lendo aqui a palavra. De repente Deus me dá, né? Pela fé eu recebo aquela palavra, mas eu preciso edificar aquela palavra, porque você sabe que o inimigo ele vai lhe bombardear. De repente você está ali com um diagnóstico nas mãos, um diagnóstico ruim, e você recebe uma palavra sobre as pisaduras de Jesus.
eu sou sarado. Porque ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades. E nele eu já sou curada e sarada. Você recebe essa palavra. E você ali naquele momento está convicto. Né? Você estava orando ali e você está convicto. Aí de repente o doutor diz: ei, minha filha, eu já estudei. Eu fiz foi doutorado. Fiz foi residência, não sei o quê. E isso aí não tem cura não. Eu nunca vi ninguém aparecer com curas com essa doença aí. Aí aquela palavra que Deus tinha acabado de lhe dar. Aí você, eita, o doutor disse que não tem cura. E agora? Aí como é que eu faço para edificar? Para me sustentar naquela palavra? Oração em outra língua. Edificando-vos na vossa fé. Ou seja, você já tem a fé. Você já tem uma palavra. Mas eu preciso agora edificar. Me firmar. Ficar robusto. Porque quando a gente se firma, pode vir o médico, qualquer um médico dizer. Eu tenho convicção, eu sei porque sei. Porque eu recebi, foi direto de Deus. Aí você faz igual a Paulo. Eu recebi, foi direto do Senhor. Dizendo que eu sou sarada e curada. E ninguém muda isso, não. Então você está ali, você tem uma plataforma celestial. Você tem uma plataforma sobrenatural. Que ninguém lhe tira daquele lugar. Porque seu lugar é lá nas regiões celestiais. Aí você vai se rebaixar para a terra? Não. Seu lugar é lá. Então você tem que olhar de cima para baixo. Quando você olha esses diagnósticos, você olha de cima para baixo. Não, isso aí faz parte do meu passado, da minha velha natureza caída. Mas isso aí já faz parte de um passado. Eu agora estou aqui, vivendo o presente, debaixo da graça, debaixo do favor de Deus. Amém? Então a oração em outras línguas, junto com a palavra, ela nos fará robustos, ousados na palavra revelada. E isso vai trazer o quê? Conhecimento e sabedoria. Aleluia. Então, o primeiro sinal de quem fala em outras línguas foi lá em Pentecostes, né? Que aconteceu a primeira vez. A gente já sabe, né? Lá em Atos 2, diz que todos... Atos 2... 4. E diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, naquele momento, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então... Aí eles, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Você entende aqui que é o Espírito que concede as línguas. Mas é você quem dá a voz. Porque qual é o objetivo? Como eu disse no início. É dominar essa tua linguinha que está aí, dentro da tua boca. E você só consegue dominar se você deixar essas línguas saírem. Por quê? Porque a sua língua agora vai estar submissa. A linguagem espiritual do seu espírito é de dentro para fora. Amém? Então você tem que dar a voz, você que tem que falar. O Espírito lhe concede e você libera. E quando você libera, a sua linguinha aí, ela no instante vai se aquietar. Se calar. Então, eu não anotei, mas lá em... Aqui qual é? Vamos aqui. Por que a maioria dos crentes não falam? Mas por que a maioria dos crentes não falam? Eu já disse, né? Que é por falta de conhecimento, ignorância, né? Que eles acham que não precisa falar. Aí eles dizem, muitos estão presos a ensinos errados, acham que é do diabo, né? Eu vou falar um negócio estranho aí, línguas estranhas, isso deve ser coisa do diabo. Mas Kenneth Hagin, ele dá o exemplo. Se nós sabemos que nós temos um pai bom, um pai amoroso, que é Deus, né, que nos enxergou quando era inimigos dele, pecadores. Aí você acha que ele vai nos dar uma linguagem ruim, algo para nos fazer mal? Aí ele diz, se o homem que é o ser humano, se um filho pede um pão, o pai ele não vai dar uma pedra? E se o filho pede um peixe, o pai ele não vai dar uma serpente? E por que você acha? Jesus diz, viu lá? Por que você acha que Deus vai dar algo ruim? Então já cai por terra essa doutrina do diabo, né? De achar que é coisa do diabo. Então não falam porque dizem isso. Algumas doutrinas dizem. Então dizem também que as línguas já cessaram. Só que a gente sabe que as línguas não cessaram. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala de algo futuro. Ele diz, o amor nunca falha. Mas do 8 a 10, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas e havendo línguas cessarão, futuro.
Aí ele diz, porque no 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí o 10, mas quando vier o que é perfeito, ou seja, Jesus não voltou ainda. Então é só quando vier o que é perfeito. Aí de fato as línguas cessarão. Mas enquanto Jesus não vem, o que é que vai nos acalmar? O que é que nos vai dar refrigério, descanso? O que é que vai dominar a nossa língua? Né? O que é que vai edificar o nosso espírito? Oração em outra língua. A gente precisa mais do que nunca para sobreviver, né, às coisas desse mundo, né, para que a gente desfrute do sobrenatural e a gente consiga andar sobre as águas. A gente precisa mais do que nunca da oração em outras línguas. Então isso aqui cai por terra, né? E outros dizem que só os apóstolos podiam orar para receber. Só que a gente vê na palavra, lá em Atos capítulo 9, 17 e 18, que Ananias, né, foi quem foi lá em Paulo. Deus usou Ananias, era só um discípulo comum, um gentio, igual a mim e você. Um discípulo comum, ele não era um apóstolo. E Ananias foi lá, Jesus falou com ele, né, disse, Ananias, vai lá e impõe as mãos sobre Paulo. E a gente sabe que as escamas caíram, né? E ele chega lá e diz, Saulo, irmão. Então a gente já vê que Saulo já era nascido de novo. Porque Saulo tinha tido um encontro antes com o Senhor, né? Quando ele ficou sem enxergar. E depois Ananias foi lá, impôs as mãos, as escamas caíram. E a Bíblia diz que Paulo foi batizado em quê? No Espírito. Então foi naquele momento. Então aqui já também cai por terra achar que era só os apóstolos que podiam orar para receber. Então, nós temos 10 razões. Então, 3 minutos para dizer, mas a maioria eu já falei. Então, tem um livro de Kenneth Hagin que ele traz 10 razões para falar em outras línguas. Porque a gente precisa falar em outras línguas. Aí a primeira razão, ele diz que é porque é o sinal inicial para quem foi batizado no Espírito Santo. Então, se você foi batizado no Espírito Santo, é algo sobrenatural. Não vou dizer natural, né? É algo sobrenatural você estar falando em outras línguas. Se você foi batizado, que é o sinal inicial. Como a gente viu em Atos, né? Que a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Então, é algo que tem que ter. Essa experiência de falar em outras línguas para quem recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, não é apenas um sinal momentâneo, mas é uma experiência contínua. Então, não é só naquele dia que você recebeu as línguas. Ali é o início da caminhada. Ali é quando a porta se abre para você. Mas você precisa o quê? Continuar orando em outras línguas. Continuar perseverando, porque isso é uma forma de adoração e de edificação. Aí o 2, a oração em outras línguas, ela traz uma consciência da presença. Então, muitas vezes a gente está tão ocupado trabalhando, cuidando de casa, tudo, e a gente desconsidera a presença do Espírito em nós. Mas quando eu oro em outras línguas, eu digo, estou aqui cozinhando, mas estou considerando a presença. E eu estou orando em outras línguas. Então, quando você ora em outras línguas, você tá demonstrando para Deus que você considera a presença dele em você. Amém? Você está dizendo, estou aqui, mas estou também aí. Então, é céu e terra se encontrando. Amém? É céu e terra conectado. Então, manda aí que eu faço aqui. É desse jeito. Consciência da presença, né? Então, em Atos 10, 46, diz, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Falar em línguas mantém o crente consciente da habitação do Espírito, que influencia seu modo de viver diariamente. Isso vai influenciar o seu modo de viver. E o 3 é a ação de graças perfeito, né? Porque em 1 Coríntios 14, 15 a 17 diz, que farei, pois, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Porque você pode me perguntar, mas aí eu não vou mais orar em português, não? Não vou mais orar na minha linguagem natural? Amado, você pode até orar na sua linguagem natural, mas é tão limitado. É tão limitado. É igual você pegar um ônibus intermunicipal. Você só fica ali, só dentro dos estados, só dentro dos municípios. Mas o que Deus tem para você é internacional, é sobrenatural. Você tem que ir para outras dimensões. E para você, a sua linguagem do português, ele não chega lá, não. Sua linguagem do português é muito limitada para Deus compartilhar da sabedoria dele com você. Então você precisa. Vai orar no natural? Vai. Mas ele diz, orarei no Espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com entendimento.
Então você tem que estar nessas duas dimensões. Amém? Até porque eu vou lá no sobrenatural, pego, e quando eu venho aqui, eu já venho com tudo no natural. Amém? Então é a ação de graça perfeita. O 4, estimula a fé. Né? Como eu disse aqui, edificando a vossa fé santíssima. Então ela vai edificar, ela vai estimular a tua fé. Tu vai ter mais confiança. Né? Você vai estar se exercitando a confiar em Deus. A confiar naquela palavra que foi liberada para você. Então ela vai também trazer edificação pessoal, como eu falei também, né? Edificar a si mesmo. Como está lá em 1 Coríntios 14, 4, que diz, o que fala em língua edifica a si mesmo. Aí ele diz, mas o que profetiza edifica a igreja. Isso eu falei lá atrás. Então também, o 6, orar segundo a perfeita vontade de Deus. Então vai ter aqueles momentos de fraqueza, que a gente nem sabe o que pedir. Você está tão fraco, tão cansado, tão angustiado. Não sei se já chegou esse momento, porque para mim já chegou. Que você não tem mais nem vocabulário, você não tem nem força. Você só sabe chorar. Você só fica aquele buraco na sua alma e você não sabe nem o que pedir, mas a palavra nos diz, lá em Romanos 8, 26, ele diz, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você ora em línguas, você está atraindo a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ainda que você não saiba pedir, ainda que você não entenda aquela tribulação, aquela tempestade que surgiu. Mas se você se sujeitar e orar em outras línguas, o Espírito vai lá e faz por você. Vai lá e libera as palavras por você, naquela sua fraqueza. Amém? Aí o 7, orar por coisas ou situações desconhecidas. Muitas vezes a gente também, né, que vai ter situações que você vai ter que se levantar em intercessão. E nesse mesmo versículo diz que ele intercederá, né? Com gemidos, que às vezes não é nem com você. Às vezes é com um parente. Às vezes de repente você recebe, você está orando tanto ali em línguas, que você recebe um sinal. Você recebe um sinal que você precisa orar por alguém. E muitas vezes essa pessoa é livrada de um acidente. Entendeu? Muitas vezes você nem sabe. Mas o Espírito sabe todas as coisas. Amém? E ele vai lá, intercede e faz a obra boa, perfeita e agradável do Senhor. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. O 8, nos protege de contaminação espiritual. Né? 1 Coríntios 14, 28. Ele diz, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. Então isso nos fala... Ele fala no contexto de igreja, mas no seu ambiente de trabalho. Entendeu? Se de repente está aquela confusão, fica ali calado, ali orando ali consigo mesmo. Aí ele diz, né? Se não tiver intérprete, aqui é no contexto de igreja, né? Esteja calado e fale consigo mesmo. Vê, esteja calado e fale. Aí vocês é meio contraditório, né? Não, mas você vai estar calado, calando a sua alma, calando a sua língua, mas você vai estar se sujeitando a sua língua ao Espírito e falando consigo mesmo em Espírito. Então traz refrigério e descanso espiritual, como eu falei aí, né? Dá descanso ao cansado e traz refrigério. E por último, que eu já falei durante toda a ministração, ele domina a língua, ele tem o domínio da língua e do nosso corpo. Nós submetemos a nossa língua ao Espírito. Então falar em outras línguas é um dom precioso. Amém? Você receber um presente, é um dom. É um dom precioso que vai testificar a presença do Espírito, vai te edificar e te fortalecer em fé, vai te manter consciente da presença de Deus, vai permitir você orar segundo a vontade de Deus. E ali ele vai fazer o plano perfeito na sua vida, vai te proteger, vai te refrigerar, vai gerar a gratidão perfeita que Deus quer, né, no nosso coração, e vai submeter a nossa língua e a vida ao controle do Espírito. Amém? Aleluia! Glória a Deus, você foi edificado? Então, a partir de hoje, vamos praticar esse presente, esse dom, né, o sobrenatural que está disponível para mim e para você. Amém? Aleluia! Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita.
Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.